1901, poucos meses depois da edição de O Horto, morre a jovem poetisa vítima de tuberculose, silenciando assim suas reflexões e o seu talento para as letras. Tantas personalidades importantes orgulham aqueles que são filhos do mesmo berço. Uma grande pessoa é um exemplo para as demais. A gente não percebe a importância disso até ter um exemplo para seguir, né? Então, quando eu era criança, os professores ressaltavam muito isso. Olha, Macaíba deu Alta de Souza, deu Alberto Maranhão, Tavares de Lira, fulano. Isso realmente, isso encantava a gente, né? Você saber que um sujeito saiu de Macaíba, foi para Paris, que fez um balão, contribuiu, pelo mínimo que seja, com a história da aviação, isso realmente orgulhava a gente, nos encantava e certamente, sem nem que a gente percebesse, nos influenciava, né? Nos motivava a estudar, a buscar ser, né, ter alguma importância, né, na vida. Eu acho que essas figuras ilustres que nasceram em Macaíba, sim, eu acho que elas no inconsciente dos macaibenses, elas sempre motivou as pessoas a procurarem ser alguma coisa, se destacar, né? Nascido em Macaíba, onde morou até os 21 anos, o jornalista Osair Vasconcelos com frequência exalta a cidade, através dos artigos que escreve para o Diário de Natal. As fontes de inspiração ele vai buscar nas memórias da infância feliz, que teve na Macaíba de antigamente. Nos anos 60, né, até os anos 70, havia uma vida assim, municipal, uma vida comunitária muito rica nesse aspecto, né? Por exemplo, quando eu escrevo sobre Macaíba, eu escrevo da Macaíba desse tempo aí, né? Uma Macaíba que hoje não existe mais, uma Macaíba idílica ou é uma Macaíba memorialística, está na memória de quem viveu aquilo, de quem circulou pelas ruas livremente, de quem tomou banho no rio, de quem jogava bola nas calçadas, de quem jogava bola nas ruas porque não passava carro, de quem roubava goiaba, de quem roubava manga nos sítios vizinhos, né, nas granjas, assim, pertinho da rua, daquela professora que todo mundo tinha, aquela primeira professora, né, aquelas coisas todas que se faziam, né? Então, eu particularmente, quando falo de Macaíba, eu falo de Macaíba da minha infância e da minha adolescência, que é uma Macaíba que não existe mais. Osair ressalta que na década de 80, alguns nomes ainda se destacaram no cenário nacional. Macaíba tem pessoas importantes também do século XX, né? Nós temos alguns, Renan Pérez, por exemplo, os irmãos Pérez, se eu não me engano, Renan e Renan Pérez são artistas plásticos que alcançaram renome no Rio. Nós tivemos políticos que tiveram importância no Estado, até jogador de futebol famoso a gente teve, né? Djalma, que foi do Corinthians durante muitos anos, Miguel, que foi do Vasco da Gama, que foi do Cosmos, né? A gente teve pessoas também importantes em outras áreas no século XX. De alguma forma a gente manteve essa tradição. Na opinião deste jornalista, para que a cidade de Macaíba continue a escrever capítulos na história do país e se torne novamente berços de pessoas ilustres, é preciso que as futuras gerações aprendam com o passado, mas sem perder o foco no futuro. Eu acho que precisa pensar menos no passado e voltar-se para o futuro. Porque Alta de Souza, Augusto Severo, João Chaves, Tavares de Lira, eles se destacaram e forjaram o seu nome na história porque eles não ficaram pensando no passado, eles pensaram no futuro. Alta de Souza fez uma poesia nova, né? Augusto Severo buscou a maior modernidade possível naquela época, que era voar, né? João Chaves revolucionou os estudos sobre o direito prisional, o direito penal no Brasil, né? Tavares de Lira certamente foi ministro da Justiça 2 vezes porque apresentou alguma coisa diferente, né? Então a gente não pode ficar só pensando nessas pessoas. Cara, nós temos que cultuar essas pessoas pela importância que elas tiveram. A gente não pode ficar só pensando no passado. A gente não pode querer repetir Alta de Souza, nem querer repetir Augusto Severo. A gente pode se motivar com o exemplo dele, mas a gente tem que pensar no futuro, buscar alguma coisa nova. Não é buscar uma nova Alta de Souza, alguma coisa. Então, ou seja, se eu pudesse dar uma sugestão para quem mora em Macaíba, para quem é jovem, para quem está começando a vida,
busque o futuro, pense alguma coisa nova. O passado a gente tem de conhecer, tem de guardar, tem de respeitar e até se motivar com ele, mas não para repeti-lo, né? A gente tem que procurar a coisa nova. É a coisa nova que cria novos ambientes, novas culturas, que cria novas tradições.